Olá, meus queridos alunos. Vamos começar aqui a resolução de um simulado com as questões de descritores 1, 2, 9, 11, 12 e 17. Nós vamos treinar essas habilidades através desse simulado que eu apliquei para os meus alunos. Então, se você está assistindo e você é meu aluno, você vai deixar aí nos comentários. Primeiríssima questão, observe a expressão numérica do quadro abaixo. 7 mais raiz de 7. O valor aproximado dessa expressão é, veja bem, nós vamos analisar aqui as nossas alternativas para que a gente consiga chegar à resolução sem que você no dia da prova saiba quanto é que vale raiz de 7, porque muitas vezes alguns alunos não vão saber quanto é um número de uma raiz quadrada não exata. E como nós estamos falando aqui do 7, que ele não é além de não ser uma raiz exata, ele é um número primo, então ele só é divisível por ele por 1. Então já complica ainda mais para você saber quanto vai ser a raiz aproximada de 7. Então nós vamos treinar os macetes. E qual vai ser, em que vai ser baseado esse macete? Eu preciso aprender. Então vamos lá. Olha, veja bem, quando nós vamos pensar em raiz quadrada, vamos primeiro encontrar qual é a raiz que vai ser igual a 1. Essa é a nossa primeira pergunta. Raiz quadrada de 1, não é isso? Raiz quadrada de 1 vai ser igual a 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Bem simples, né? Agora, qual a raiz quadrada que o resultado vai ser 2? Ora, raiz quadrada de 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. A nossa próxima raiz exata, que o resultado vai ser 3, vai ser a raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, veja, a raiz quadrada de 7, ela fica entre a raiz de 4, raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, ou seja, que são os valores exatos. O que isso quer dizer? Que a raiz quadrada de 7, ela vai ficar em um valor, se a gente fosse fazer aqui uma reta numérica, eu vou passar aqui até uma reta para a gente brincar com isso aqui. Ó, peguei aqui a régua, passei aqui a linha. Se eu fosse traçar 2 pontos aqui na nossa reta numérica, aqui na nossa reta numérica vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. A raiz quadrada de 7 vai ser um valor que vai ficar entre 2 e 3. Então, vai ser 2, alguma coisa. Sabendo disso, nós vamos para as alternativas. Ó, não sei exatamente quanto é a raiz quadrada de 7. Mas olhando aqui as alternativas, eu tenho letra A. Nós temos aqui que 9 vai ser o mesmo que 7 mais 2,6. Na nossa letra B, nós vamos ter que 10,5 vai ser o mesmo que 7 mais 3,5. Na nossa letra C, nós vamos ter que isso aqui, 21 vai ser igual a 7 mais 14. E 56 vai ser 7 mais 49. Então, o que a gente vai levar em consideração? Que o único número que está sendo somado com 7 e que fica entre 2 e 3 é 2,6, ou seja, a nossa letra A. Nenhuma das outras alternativas está nos dando um valor que fique entre 2 e 3. 3,5 não fica entre 2 e 3. 14 não fica entre 2 e 3 e 49 também não fica entre 2 e 3. Então, esse é o macete que nós podemos usar para encontrar essa raiz aproximada, esse valor aproximado. E nós podemos usar essa estratégia em todas as questões que caírem em raiz quadrada. Você pode usar uma aproximação se você não souber quanto é o valor exato daquela raiz. Na nossa questão 2, nós temos essa figura que apresenta esse pontilhado aqui preto, uma trajetória de uma bicicleta no sentido indicado, ou seja, a linha de chegada, ela sai da linha de partida e vai até a linha de chegada, faz esse caminho aqui. Se esta trajetória ocorre exatamente pelo meio da pista, ou seja, pelo tracejado, marque a opção que indicaria a medida aproximada do seu deslocamento durante uma volta completa, considerando π igual a 3,14. Veja bem, essa é uma questão que ela depende de uma fórmula. E essa fórmula é a fórmula que nós usamos para calcular o comprimento, não a área. Veja bem, uma coisa é a área e outra
coisa seria o comprimento. E como se daria essa fórmula? A fórmula é 2π raio. Essa é a fórmula que é usada para calcular o comprimento de uma circunferência. Então, você depende desse conhecimento para que você consiga responder essa questão. Essa é uma questão do descritor 12, onde nós trabalhamos o perímetro. E o comprimento de uma circunferência não é nada mais, nada menos do que o perímetro da circunferência. Então, quando nós falamos de perímetro de uma circunferência, nós estamos falando do comprimento dessa circunferência, tá certo? Como nós faríamos para calcular a medida dessa linha tracejada, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor, sendo que nós não temos o valor do raio que vai do centro até a linha tracejada. Nós temos apenas que desse ponto até aqui vai ser 95 metros e desse ponto até aqui vai ser 105 metros. E a questão lá nos diz que o tracejado, ele está exatamente no meio da pista. A pista é essa parte aqui em cima e o tracejado está no meio. Então, nós podemos dizer que se daqui do centro até essa primeira extremidade é 95 e do centro até essa extremidade é 105, então nós aumentamos ali 10 metros. Ou seja, a pista ela vai ter 10 metros de largura e se o tracejado está exatamente no meio, esse meio aqui equivale a 5 metros. Então, nós podemos dizer que do ponto até o tracejado, nós vamos ter exatamente 100 metros, certo? Então, nós vamos fazer 100 metros vezes π, vezes 2, aplicando a fórmula, ou 2 vezes π vezes o raio, 2π raio. Eu só escrevi de uma ordem diferente, mas eu vou colocar aqui bonitinho pra gente, tá bom? Então, com a fórmula, aqui, olha, 2π raio, nós vamos ter 2 vezes 3,14, vai dar 6,28, 6,28 vezes 100, 628 metros. Ou seja, a alternativa correta, nossa letra D. Vamos aí para a próxima questão. Aplicamos aqui a fórmula e foi possível chegar a essa resposta, tá bom? O perímetro de um polígono é obtido através da soma de todas as medidas do seu lado. O perímetro do polígono da figura a seguir é letra A, 9x, 2x mais 4, 2x mais 5, 4x mais 5. Veja bem, nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. E eu sei que vai existir alguns alunos que eles vão ter uma dificuldade na hora de calcular o perímetro. Porque ele vai pensar que, ó, eu tenho x mais 1, mas como assim x mais 1? Como é que eu posso somar x mais 1? O x você não pode somar com 1, mas você pode pegar o x e você pode somar ele com 4. Então, você vai ter 1 mais 4, 5. E o x você vai somar com x. Então, nós vamos ter x mais x, 2x, 2x mais 2x, 4x. Ou seja, eu vou ter 4x mais 5. É uma soma, 4x mais 5. Bem simples essa daqui. Essa daqui você não pode errar na prova SAEB. Tá? Quando aparecer um triângulo com esses valores escritos em forma de expressão algébrica, você vai somar incógnita, ou seja, a letra com a mesma letra igual que tiver com ela. Então, se você tiver 2x, você vai somar com x. Se você tiver 2a, você vai somar com a. E a parte numérica, você vai somar com a parte numérica ou subtrair. Então, você tem que relacionar esses diferentes pontos. Então, você vai ter que fazer essas operações com letras e com números, mas as letras você vai somar com as suas respectivas letras e os números você pode somar ele ou subtrair ele com os números, tá bom? Bem simples essa letra D. No quadrado ABCD, traçou-se o segmento DE, conforme indica na figura. O nome do polígono EBCD é letra A, losango, letra B, retângulo, letra C, triângulo e letra D, trapézio. Veja bem, você tem que deixar definido que polígono é esse que a figura está indicando. Ela está dizendo ó, nos pontos E, B, veja, C e D. É uma figura de 4 lados e é essa figura aqui, ó. Vou riscar ela aqui tudinho para você ter certeza de que figura eu estou falando, certo? É essa figura aqui. Feito isso, nós vamos analisar as nossas alternativas. Losango. O que é um losango, pessoal? Um losango
Ele é uma figura geométrica, ele é um polígono de 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero. Essa figura aqui tem 4 lados também, ó. 1, 2, 3, 4. Só que ele possui os 4 lados iguais, só que os ângulos eles têm medidas diferentes. O retângulo, ele é um polígono de 4 lados, ou seja, também ele é um quadrilátero, só que ele é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. E aqui não temos 4 ângulos retos. Pode observar isso. Um triângulo tem 3 lados, bem simples também na letra C. Então, nós podemos chegar à conclusão de que isso aqui é um trapézio, mas esse lado daqui é diferente do lado de cá. Mas também existe esse tipo de trapézio. Você não pode padronizar um trapézio como uma figura, como um quadrado, por exemplo. O quadrado tem os 4 lados iguais e é uma forma única e padrão, mas o trapézio, ele varia. Tem um trapézio equilátero, tem outros tipos de trapézio, tá bom? Mas não deixa de ser um trapézio. Esse aqui pode marcar a letra D, que a resposta vai estar correta. Sempre vai cair questões com trapézio.